Hoje eu estou aqui para falar com vocês de todas as estratégias que existem com as stablecoins, desde o real, do dólar, do euro, como que você pode se proteger, rentabilizar e utilizar tudo no DeFi. Vem com o professor, que conhecimento enriquece. Bora aqui então, povo rico, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Lembrando que esse é um vídeo educacional, né? Um vídeo para poder levar para você conhecimento, para entender mais a respeito das finanças descentralizadas. Quero aqui agradecer muito a força de vocês, o crescimento orgânico que esse canal tem, que hoje é um dos canais que mais, assim, acredito, né, em termos de produção, que mais traz semanalmente conteúdos gratuitos para você poder se dar bem no mercado cripto, da maneira correta e profissional. Fechou? Muito obrigado mesmo, deixa o teu like e compartilha. Bom, vamos começar esse vídeo, ele é um vídeo bem denso, tá? Bem estratégico aqui para vocês. Eu vou deixar todos os links na descrição, lembrando o seguinte, toda vez que você pega o seu dinheiro real aqui do Brasil e leva ele para o DeFi, você está alocando o seu dinheiro fiduciário em estratégias descentralizadas. O que é uma stablecoin? Stablecoin são criptomoedas lastreadas em dinheiros reais, né? E não somente no dinheiro, mas também lastreada em objetos reais. Então pode ser do ouro, da prata, do dólar, do euro, do real, tá? Então, quando você compra uma stablecoin, você está confiando na empresa produtora deste token, tá? Então, hoje, por exemplo, as mais tradicionais são o dólar. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, na DeFiama, que é o site mais completo para você poder trabalhar com a parte de DeFi, e clicar aqui em Stablecoins by Market Cap, claramente as maiores stablecoins do mercado são todas do dólar. Por quê, pessoal? Simplesmente porque o mercado, de uma forma geral, segue a tendência do dólar há muito tempo. Isso desde lá, né, de 1900 e bolinha. Então o dólar acaba sendo a stablecoin mais usada e, consequentemente, a stablecoin com a maior market cap, ou seja, com a maior quantidade de ativos, né, distribuídos no mercado. Então, só para vocês terem uma ideia, o Tether, que é a maior stablecoin do mercado, que é o USDT, ele detém 183,89 bilhões dos 313 bilhões de todas as stablecoins do mercado. 183 é só do Tether e 77 bilhões é só da USDC, que é da Circle, tá? Duas grandes empresas, né, que produzem essas stablecoins. Ainda existem algumas desconfianças em relação ao lastro, se realmente essas empresas têm a quantidade de dólar em quantidade com os tokens liberados, né, no mercado. Então existe muito medo nesse sentido, né? Eu sempre trago aqui para vocês oportunidades de você poder se dolarizar sem precisar pagar todas as taxas. Vou deixar aqui no card vídeos exclusivos só de stablecoins para vocês poderem se proteger e, acima de tudo, não perder dinheiro, né? Fazer com que você consiga ter bons rendimentos. Utilize o dólar para poder pagar em cartão de crédito cripto, como EtherFi. Vou deixar aí os tutoriais todos para vocês. Tudo de graça, pessoal. Então, assim, esse canal, ele traz conteúdos que o pessoal cobra e eu faço tudo de graça para você, tá? Bom, então, será que nós temos apenas, né, o dólar? Não, pessoal, na verdade nós temos vários ativos movimentados em stablecoins, tá? Inúmeros ativos. Eu vou começar com esse daqui, o primeiro, tá? Que é o Brazilian Digital Token, o BRZ, que é o token mais forte que nós temos hoje lastreado no real, tá? Então seria o real digital, né? Ou seja, o real de cripto. Quem é responsável por este token é a Transfero, tá? Transfero, né? Transfero, né? Que é a empresa que está hoje relacionada à distribuição desse token, né? Então, hoje nós temos aí 1 bi de BRZ, de fornecimento total. Aqui o número de holders, né? Não é muito, né? Porque não é todo mundo que usa BRZ, é só o Brasil, né? E como vocês podem ver, a capitalização de mercado chegando a 986 milhões, tá? Só que tem um pequeno detalhe, tá, pessoal? Nós tivemos aqui, como você pode ver, uma queda forte no BRZ, principalmente no dia 7. E aqui vai o meu primeiro cuidado que você tem que ter com stablecoins. Olha só como no dia 7 começou a ter vendas massivas de BRZ, principalmente com pools de liquidez que envolvam BRZ no DeFi.
Piscinas que as pessoas utilizam BRZ com Bitcoin, BRZ com Ethereum, BRZ com outros ativos. O pessoal começou a vender e, consequentemente, nós estamos falando aqui de uma queda brusca que teve aqui na relação de valor, tá, pessoal? O BRZ, que é a maior stablecoin relacionada ao dólar, ele chegou a cair, deixa eu até dar uma atualizada aqui, tá bugado, ele chegou a cair para 10 centavos. Foi rápida essa perda de paridade, né, vamos dizer assim, mas ele chegou a bater 10 centavos, 9 centavos e já voltou, tá? Essas perdas de paridades para cima ou para baixo está envolvido com o uso da stablecoin no mercado DeFi. Se o pessoal começa a comprar muito, ele pode subir muito o preço. Se o pessoal começa a vender muito esse ativo, você pode ter perda de liquidez, consequentemente você pode ter a destruição de uma stablecoin. E é por isso que você precisa sempre focar nas principais stablecoins do mercado. Não viajar muito em ficar com stablecoins com fornecimento de liquidez pequena. A Transfer, que é uma empresa boa, forte de mercado, ela conseguiu, né, manter a liquidez. Nesse momento já está quase 1 por 1, ainda não chegou a paridade 1 por 1. E, consequentemente, todas as estratégias de BRZ travaram nesses últimos 2 dias. Então, se você fez um Pix, né, de uma empresa com BRZ, você pode ver que teve um problema, teve uma paralisação. Acredito que hoje ou amanhã já vai voltar tudo ao normal. Por quê? Porque perdeu a paridade. Então, o teu R$1, ele chegou a valer 9 centavos, entendeu? Por quê? Porque perdeu a liquidez momentânea, tá? Então, teve uma saída brusca, a liquidez não aguentou naquele momento, mas a empresa veio e já ajeitou a liquidez. Então, a gente precisa tomar muito cuidado como que você investe o seu dinheiro em stablecoins. Isso é muito importante, tá? A empresa da BRZ, para quem quiser, né, vou deixar os links na descrição, essa daqui, a Transfer, que eu, inclusive, já conheço pessoalmente em alguns eventos que eu já fui, tá? Então aqui tá o site. Hoje ela é aceita praticamente em todas as redes, tá? Então é disparado a stablecoin mais forte. Além disso, também tem aí a moeda argentina também em stablecoin, tá? Então dá uma olhadinha, caso você queira saber mais a respeito, beleza? Eu pesquisei, não teve nenhuma notícia falando sobre o BRZ, nenhuma notícia por que teve essa perda de paridade. Eu recebi um e-mail da empresa dizendo que foi exatamente isso que eu expliquei. Teve uma venda massiva e a liquidez abaixou, mas foi muito rápido, pessoal. Se a gente colocar aqui no gráfico de 1 hora, você vai perceber que teve a perda muito forte. Nisso daqui, muita gente se deu bem, tá? Muita gente se deu bem. Quem comprou aqui, por exemplo, e vendeu aqui em cima, ganhou muito dinheiro. Mas foi muito rápida essa perda de paridade, tem que estar muito ligado no mercado, tá? E isso pode acontecer. Ô professor, aonde que tem estratégia legal com BRZ para eu poder, por exemplo, ter rendimentos em BRZ, para eu conseguir ter altas rentabilidades? Pessoal, eu já tenho falado bastante sobre a Chainlink com vocês, eu fiz vários vídeos aqui falando, tá? Vou deixar todos no card para vocês e na playlist de DeFi. Para você abrir o teu cadastro, o link está na descrição, utilizando o meu código PROF3, tem que ter o código, senão você não consegue. Eu vou abrir aqui o aplicativo e vou mostrar para vocês as possibilidades que você tem em BRZ. Então vamos aqui comigo, pessoal. Esse daqui é o app, eu já falei várias vezes dele, né? E por que eu abri o celular? Porque ele só funciona no celular, ele foi feito para isso, ele é uma wallet de autocustódia. E o que é mais legal é que quando você faz o pagamento para cá via Pix, né? Ele chega como BRZ. Então não demonstra a compra de cripto em dólar ou outros criptoativos. Então você foge lá daquele lance do imposto de renda. Simplesmente você fez uma transação de Pix tradicional e aí quando você vai para imposto de renda, você pega no teu banco, né, a transação, mas não entra como compra de cripto. Isso é muito bacana. E outro detalhe legal aqui, que agora a gente tem direto, né, a estratégia pool, né? Então, clicando aqui em pools, olha que bacana, pessoal. Além de você ter estratégias de pools com um clique, 3 cliquezinhos, assiste o vídeo, é muito legal, os tutoriais que eu fiz aqui. Olha que legal essa daqui, por exemplo, de BRZ e dólar, cara. Então, você consegue hoje fazer uma piscina de liquidez com real e dólar. Olha que bacana, você pode ficar tanto com real quanto com dólar, caso você queira. Com 53% ao ano, cara. Olha que baita oportunidade, velho. Vale realmente muito a pena você ficar de olho nisso. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pensar outra estratégia? Ó, real com real.
Então aqui a gente tem o BRZ e o BRLA, são duas stablecoins de real, com 22,85%. Então, ao invés de você usar renda fixa no Brasil pagando o imposto de renda de 22%, né, de 15 a 22, aqui você consegue 22% ao ano sem pagar imposto de renda. Top, né? Então você consegue ter essa estratégia direto na Chainless, tá, pessoal? Então, essas são estratégias aí de BRZ, tanto o real com dólar, quanto real com real. E você consegue estratégias que realmente valem muito a pena. E como aqui são ativos que você quer ter no seu bolso, o impermanent loss é praticamente zero, né? Não importa, se eu ficar 100% em real ou 100% em dólar, é o que eu quero. Se eu ficar 100% em BRZ ou BRLA, não muda nada, né? Então eu consigo ter um rendimento muito bacana. Só para vocês terem uma noção, se eu clicar aqui em portfólio, eu tenho aqui, por exemplo, uma piscina de liquidez de Bitcoin e Ethereum, rendendo para mim, nesse momento, 16,84%. E aqui estão as coletas de taxa. Então eu consigo coletar as taxas semanalmente, né? Recolher os rendimentos. Então, a partir do momento que você vai acumulando, você vai recolhendo. E se eu quiser resgatar a liquidez, eu resgato a hora que eu quiser. Então são estratégias que valem muito a pena direto na Chainless. Além do BRZ, você também tem outras estratégias com o dólar, tá, pessoal? Então você vem aqui em Pulse e você pode colocar dólar com ativos que você gosta, como POL, como Link, por exemplo, né, como Bitcoin, né, com 35% aí ao ano com Bitcoin e USDC. Você pode colocar aqui diretamente Ethereum com dólar. Então você tem várias estratégias e, além disso, token com token, como, por exemplo, Ethereum com Lido a 20% ao ano. Então, cara, é muito fácil de fazer. 3 cliques, pessoal. 3 cliques você faz a pool e realmente é muito válido você conhecer a Chainless. Link tá na descrição. Muito bem, além da questão do BRZ, obviamente eu quero falar da stablecoin mais forte do mercado, que é o dólar, tá? Até mesmo grandes stablecoins como o SDC, lá mais ou menos no início, para o meio da sua formação, ele também perdeu paridade, pessoal. Ele também teve a perda de paridade com o dólar. Eu mesmo sofri com isso, com a perda de 10% com a queda da FTX, tá, pessoal? Então, eu posso dizer para vocês que realmente dá um desespero, beleza? Como você pode ver, ela chegou a valer 0,007, tá? Isso foi lá no comecinho da stablecoin, ela perdeu muita liquidez, mas a Circle foi e ajeitou tudo, e aqui ela chegou a valer 12,70 em relação ao dólar, né? Então ela teve um up aqui, mas é muito rápido. Nós estamos falando aqui coisa de segundos, de minutos, tá? E aí ela conseguiu manter a sua paridade, ela teve assim uma perda de paridade nesses momentos aqui, de 10% com a FTX, né? Então assim, tem momentos que realmente acontece. Tanto no SDC, o próprio Tether já teve esse problema. Nós estamos falando da maior stablecoin do mundo, tá, pessoal? Olha só como ela perde a paridade nesses momentos, tá? Então isso é comum de acontecer? Não, não é comum. Mas, óbvio, nós estamos falando aqui de ativos movimentados em pools, né, em piscinas de liquidez no DeFi, e pode acontecer. Ó, chegou a valer 0,11 centavos, né, o Tether, né? Então, realmente é algo que assusta. Imagina, você tá lá com, sei lá, 100 mil reais, né, 200 mil reais em Tether. De repente você vê, tá lá embaixo, né, e você desespera, cara. Quando a USDC perdeu a paridade, ficou 2 dias com perda de paridade, eu vendi ela desvalorizada e perdi mais de 20 mil reais. E eu chorei na época, foi muito difícil, porque eu tava com uma stablecoin, a segunda maior do mercado, e mesmo assim eu desesperei. Então às vezes a gente tem que tomar umas precauções e calma. A emoção nos atrapalha demais, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outras stablecoins que estão surgindo, como por exemplo a USDG, que é a Global Dollar, ela está hoje em 42ª, já é uma stablecoin mais forte. Ela tá valendo mais, ó, pode ver que ela tá 5,26 enquanto o Tether tá 5,20. Quer dizer que a liquidez dela tá forte. Ela chegou a valer, aqui se a gente parar para analisar o comecinho do lançamento da stablecoin, ela chegou a valorizar muito mais do que o valor do dólar, chegou a bater 8 dólares aqui, né? Ó, 7, né? E o que é mais legal dessa stablecoin é que na OKX você consegue colocar para render a 10% ao ano até 10 mil dólares, cara. Então você pode usar isso direto na OKX Pay. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você abrir a conta e o vídeo tutorial completo de como abrir a conta, como usar o OKX Pay, como que você utiliza esse benefício para ter 10% ao ano
na USDG. Uma baita stablecoin, 10% ao ano, deixa lá rendendo, que realmente vale muito a pena. E é um cartão sem IOF, sem custo algum, tá? Bom, então essas são as estratégias de BRZ, de dólar, né, que são as stablecoins. A gente tem aqui também o euro. Muita gente não fala dele, tá? Mas é o EURC, né? O euro, tá? Antes ele não era, a sigla dele era diferente. Agora é EURC. Ele é da Circle também, é da mesma da USDC. E é uma stablecoin muito forte. Ela tem crescido muito, né? O volume dela aumentou 223%, né? Nas últimas 24 horas, as pessoas estão comprando euro pra caramba. O euro tem se valorizado muito em relação a outras moedas. É a moeda mais forte hoje do mundo, tá? E dá para você comprar euro direto em cripto. Então, ao invés de você ter toda a burocracia, gastos absurdos de impostos para comprar euro, você pode comprar euro e inclusive colocar para render no DeFi, tá? Então, realmente você tem essa possibilidade. Então, caso você queira comprar o euro, essa é a cripto EURC. Ela está em praticamente todas as redes, ela é aceita em praticamente todos os protocolos DeFi. E agora eu vou ensinar para você algumas estratégias para você conseguir render essas stablecoins, além da chains que eu falei para vocês. Mas antes disso, eu quero que você deixe teu like, compartilha, comenta, né? Se inscreve aí, o canal tá crescendo cada dia mais, estamos com várias parcerias bacanas e, obviamente, temos sistema de membros. Se você puder me ajudar, eu agradeço. A partir de R$ 1,99. O que é R$ 1,99, pessoal? E aulas exclusivas, tá? Você ganha aulas exclusivas aqui. Então dá essa força. Vamos fazer esse canal ser um dos mais importantes de DeFi no Brasil, pessoal? Pela qualidade que eu produzo aqui para vocês, tá? Por favor. Então vamos lá? Vamos começar primeiramente com a Aave, a maior plataforma DeFi do mundo, tá? É a que mais tem ativos guardados dentro dela. De toda a liquidez do DeFi, a maior parte está aqui dentro. Então é com certeza hoje a principal plataforma para você colocar rendimentos. Tá? Você não precisa simplesmente fazer empréstimos na Aave. Você pode pôr um supply, então clica aqui no botãozinho supply, você coloca para render e tira a hora que você quiser. Então, como você pode perceber, se eu clicar aqui em stablecoins, eu tenho várias possibilidades de rendimento. Desde rendimentos pequenos, como 1, 2% no dólar, como também de 4,27% no SDE, que é da Ethena, que hoje é a quarta maior stablecoin do mercado. Terceira ou quarta, né? Você também tem as possibilidades de poder render o euro, olha só, quase 2% ao ano no euro, tá? E assim, ó, colocou aqui, você pode tirar a hora que você quiser, tá? Então você tem essas possibilidades de poderem fazer isso. E lembrando, pessoal, você pode mudar também qual é o tipo de ativo que você está colocando aqui, mas também em relação à rede. Então evita a rede Ethereum, porque a taxa dela é muito cara de gás. Vai para a rede Base, por exemplo. A rede Base ela é barata. Aí você clica aqui em Stablecoin e ele vai mostrar para você quais são as possibilidades. Repare que o euro já não está valendo a pena, mas o USDC tá, quase 2,60%. Ah, professor, e se eu for para Arbitrum? Pô, Layer 2 de Ethereum, super baratinha. Você vem aqui e coloca lá, Stablecoins. Ele já traz para você algumas possibilidades, né? Que podem chegar aí a 1,98, a DAI 2,55. Então você tem essas possibilidades. Outra possibilidade é a Morpho, pessoal. A Morpho, ela traz uma estratégia bem interessante, que é o que nós chamamos aí, né? Como se fosse um cofre, são as vaults, né? São os cofres de rendimento. Eles pegam seus ativos e eles espalham em vários protocolos DeFi para você ter boost de rendimento, tá? E o que é mais interessante é que você tem as possibilidades de fazer isso com euro, com dólar. Então, por exemplo, aqui ó, o euro você consegue 2,16, ó, 4,11, por exemplo, nessa estratégia aqui, tá? É interessante que você abra a estratégia e veja o que vai ser feito nessa estratégia. Ele mostra para você aonde que está sendo feito a estratégia de rendimentos, tá? Se realmente compensa para você. Lembrando que a Morpho ela trabalha com essas partes de vaults, o risco já é um pouquinho maior, por quê? Porque como são várias estratégias, quanto mais estratégia você usa no DeFi, maiores são os riscos que você está elevando. Mas automaticamente você está aumentando também os rendimentos, né? Então, por exemplo, aqui, eu quero colocar para render o SDC. Pô, vê quais aí os vaults estão valendo a pena, ó. 3,56, 2,66, né?
Bom, o SDG está pagando 10% ao ano. Na minha opinião, é melhor ficar lá no SDG, tá? Mas aqui tem quase 7%, ó, com estratégias de USDC. Então é interessante você ficar de olho. Aqui vai uma dica. Cuidado com scans. Se você clicar em Morpho, primeiro link que tá no Google, tá? No Chrome aqui da vida, é fake, pessoal. A Morpho é essa daqui embaixo. Essa daqui não é a Morpho, pessoal. Olha só o link, tá vendo aqui, ó, morpho.org. Aqui, ó, é morpholearn.org. E ao clicar, o link é igualzinho. Só que qual que é a diferença, tá? É aí que entra a veia cura. Primeira veia cura, ele provando que é humano. Já é uma veia cura aí. Segundo, ele vai obrigar você a conectar o wallet. E ao conectar o wallet, ele vai tirar e ele vai drenar todas as suas criptomoedas. Tomem muito cuidado. E é por isso que eu utilizo o melhor antivírus cripto que existe no mercado. Link tá na descrição, cupom PROFESSOR com 30% off. Aproveita porque tá em promoção a Kaspersky, tá, pessoal? Apenas R$ 65,90 com o meu cupom vai para 30 e cacetada, aí R$ 40 o ano. Tem VPS, tá? Um ano inteiro. Tem antivírus para mais de um dispositivo, vale a pena. Eu utilizo há mais de 8 anos e o antivírus bloqueia esse tipo de ação. Qualquer dúvida, entra no meu grupo do Telegram, que lá eu vou te auxiliar em tempo real, tá? Então, fica ligado, ó, mês do consumidor Kaspersky, é parceiro oficial aqui do canal, 70% de desconto. Gente, pelo amor de Deus, se protege, tá? Júpiter, outra DEX interessante. Você consegue ter aqui o que nós chamamos de lending, né? Então você consegue colocar para render também alguns ativos, né? Então, professor, que ativo? Ó, por exemplo, o SDC, você consegue colocar aqui, ó, a 4,19%. Você consegue colocar o SDT a 4,7%. O euro a 2,9%, cara. Quase 3% ao ano no euro. Pô, legal. Eu tô comprando euro e ainda tô rendendo euro. Pô, sensacional, sensacional. Tem a Fluid, todos os links eu vou deixar na descrição para vocês. A Fluid trabalha com Borrow, igual a Aave, né? Então você consegue também ter rendimentos aqui, né? Você consegue trazer rendimentos que sejam interessantes para você. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver se ele tem. Eu acho que ele não tem o euro, tá? Mas ele tem o SDT, por exemplo, aqui, ó, lá. Tá? Então você consegue colocar para render, ó, 4,35, 5%, né? Você consegue ter uns rendimentos aqui, tá? Dentro da Fluid. Já foi melhor, a da Redbase não tá hoje valendo tanto a pena, tá? Tem aqui a Pendle, que também já foi muito boa, já ganhei muito dinheiro com a Pendle. A Pendle, ela é um mercado futuros de stablecoin, ela é muito mais arriscada, porque nós estamos falando aqui de stablecoins menores, projetos novos de stablecoin, tanto do dólar quanto do euro, né? Então você consegue ter aí uma ideia, ó, eu já trabalhei com muitas stablecoins, já tive ótimos rendimentos aqui. Como vocês podem ver, eu tive 6, 7% ao mês aí usando stablecoin, mas atualmente eu não tenho utilizado o Pendle porque não tá valendo a pena, tá? E no próprio euro, ó, ele não tem nenhuma estratégia. Tem esse daqui que é o YEU, é uma stablecoin nova, tá? Rendendo 7,82, tá? Então ela tá rendendo muito bem, só que apenas 16 dias, então ela tá prestes a vencer. E caso abra uma nova estratégia, eu gravo um vídeo aqui para vocês, tá? No meu canal tem um vídeo completo, 2, 3 vídeos ensinando tudo sobre Pendle para vocês. Estuda aí. Cara, de graça, você consegue aprender muito sobre DeFi. Professor, eu quero dar um up no DeFi. Você quer dar um up no DeFi, pessoal? Vem aqui, ó. Tem um plano de assinatura, apenas R$ 89,00 por mês, R$ 89,90. Mais 200 aulas, tudo que você puder imaginar de DeFi, tá aqui, link na descrição. Se comprar o plano anual, sai 15% mais barato. Tem a minha mentoria, que é todo dia eu estou do teu lado, aulas ao vivo, plantão ao vivo, tá aqui. Mentoria, show de bola, produto mais top que eu tenho hoje. E se você quiser aprender automações que eu utilizo, inclusive agora eu lancei aqui no meu canal o sistema de cop trading, pessoal. Eu tenho um cop trading muito bom aqui que eu estou usando no ouro, que é na RoboForex, tá? Que aí já é Forex, não é cripto, né? E é uma estratégia que tá muito interessante. Ela está rendendo mais de 30% ao mês, como vocês podem ver aqui, ó, 37,74. Então,
Tudo que você puder imaginar aí eu tenho. Eu tenho produtos, tenho copy trade aqui direto no meu grupo do Telegram, tá? E que você consegue realmente se dar bem. Não, professor, eu quero fazer, tá aqui também as automações, apenas R$200, curso super baratinho, tá? Bom, que mais? Orca, né? Orca é uma DEX de pool, né? Igual uma Uniswap, mas da rede Solana. Gosto muito. E olha essa estratégia, pessoal. Olha essa estratégia maravilhosa, tá? Você consegue fazer uma pool de liquidez de euro e dólar a 26% ao ano, cara, tá? Olha aqui, ó, euro com dólar, que é o SDC, hein? Segundo stablecoin, e euro C, que é o melhor stablecoin de euro, com 26% ao ano, mais de 26% ao ano. Então, muito válida, não importa se eu ficar com dólar ou com euro, tô nem aí, eu amo, quero as duas, né? E você consegue 26% ao ano. Baita estratégia, na minha opinião, estão mais valendo a pena nesse momento, tá? Mas isso aqui tem uma variação intensa, tá? Ela pode ir para baixo, para cima, fica ligado. E também a Uniswap, a maior DEX, né, de pools de liquidez. Então você clica aqui em pool, né? E aí você pesquisa. Ah, eu quero fazer uma pool de Eurocoin, né? Então você clica aí, vem aqui embaixo, clica em pools, e aí você consegue ver todas as pools que existem hoje no mercado. Então aqui na Uniswap, ó, euro com dólar tá rendendo 31%, mais que a Orca. Então dá para você fazer na versão 3, tá? Realmente tá muito interessante. Você pode fazer até Ethereum com euro, ó, euro com SDT a 3%. Cara, tá muito bom isso aqui, ó. Baita estratégia, façam essa estratégia, testem, né? Euro com SDC. Coloca um range um pouco mais apertado, não põe muito né? Não alavanca tanto. Põe mais apertadinho, que não importa. Se você tiver em permanent loss, o que você vai ter? Você pode ficar 100% em euro ou 100% em dólar. Então tá show de bola. Tá? Então, realmente são estratégias bem interessantes. Ó, essa aqui de euro com SDT a 25%. Cara, as pools de euro com dólar estão muito interessantes, tá? Pessoal, é isso. Acredito que eu consegui passar... Ah, óbvio, faltou a EtherFi, tá? A EtherFi, pessoal, eu hoje sou parceiro oficial da EtherFi, tá? O que é mais interessante dela é que além dela ter o cofre, né, de rendimentos, você tem o cartão com cashback em Ethereum, tá? Então toda vez que você compra 3% em Ethereum, volta para você. Olha que interessante, né? E você consegue ter o earn dela. O earn você consegue colocar para render ativos, como por exemplo o Ethereum, Bitcoin, o SDC, ó, tá 5%, muito bom, hein? Katana aqui, por exemplo, que é o Katana Ethereum, 7% quase, vale muito a pena você conferir. É uma baita estratégia, tem vídeos no meu canal explicando tudo sobre EtherFi, depois eu quero fazer vídeo até mais interessante, e ainda dá para você participar da promoção de restaurantes e também cashback de combustível, tá? Chega até 15% de cashback. Pessoal, pelo amor de Deus, isso aqui vale muito a pena. Cartão de graça, sem IOF, rendimentos em todos os ativos, em Ethereum, em dólar, em tudo que você puder imaginar, e cashback alto, né? Vale muito a pena. Você pode fazer o Pix direto para cá e fazer as conversões. Ou fazer o Pix para Chainless, que aí você não dá aquela furada no imposto de renda, e manda para cá os dólares, fica tudo lindo, show de bola. Que precisar, entra lá no grupo do Telegram, link tá na descrição e a gente se vê. Um forte abraço, tudo de bom, valeu. Tchau, povo rico.